Essa é uma das perguntas mais sérias que alguém pode fazer, porque mexe diretamente com a nossa eternidade. E a resposta bíblica clara e sem rodeios é não, não existe essa possibilidade. A palavra de Deus nos ensina que a vida é o tempo da decisão e que depois da morte não há como mudar esse destino. No texto de Hebreus, capítulo 9, verso 27, diz: o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Ou seja, primeiro vem a vida, depois a morte e em seguida vem o julgamento. Não há espaço aqui para um purgatório ou uma reencarnação ou qualquer tipo de segunda chance. Essas ideias, elas são invenções humanas, sem respaldo bíblico. A Bíblia não deixa essa porta aberta, ela fecha essa porta com firmeza. Jesus confirma isso no seu texto lá de Lucas, capítulo 16, do verso 19 a 31, na conhecida história da parábola do rico e Lázaro, onde Lázaro é consolado ao lado de Abraão e o rico está em tormento. E o que o rico pede? Ele pede um alívio, uma gota de água, e depois desse pedido ele solicita que alguém vá do mundo dos mortos para avisar os irmãos dele. Mas é surpreendente o que Abraão responde. Ele diz assim: entre nós existe um grande abismo, de forma que os que querem passar daqui para vocês não podem, e nem os de lá podem passar para cá. Esse abismo, né, que Abraão diz, ele é intransponível. É uma decisão da eternidade que já foi tomado no tempo de vida. Porque Deus nos deu a vida de hoje como um tempo de preparação. A salvação está disponível somente enquanto a pessoa está viva. Depois disso, o que resta é apenas o juízo. A Bíblia sempre associa salvação com uma resposta ativa ao Evangelho no tempo presente. Veja em 2 Coríntios capítulo 6, no verso 2, que diz assim: eu te ouvi no tempo favorável e te socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Então, note o verbo que está aqui nesse texto. O verbo é agora. Deus está dizendo é hoje, é enquanto você respira. Uma outra confusão que alguns fazem, eles acham que na ressurreição a pessoa terá de novo uma oportunidade de reavaliar a sua vida. Isso também é errado. A ressurreição será apenas para confirmar o destino eterno da escolha que já foi feita. Jesus disse em João 5, 28 e 29, todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem para a ressurreição, né, eles vão ressuscitar para a vida, e os que fizeram o mal para serem condenados. Né? Ou seja, a ressurreição não é o julgamento. O julgamento acontece depois da morte e antes da ressurreição final. O que acontece ali nesse momento é apenas a execução da sentença. Então, na teologia bíblica, a salvação ela é condicional, ela depende de como você vai responder ao Evangelho. Paulo diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8, que ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Ou seja, não basta apenas ouvir o Evangelho, basta obedecer enquanto você está vivo. Em Atos capítulo 2, 38, ensina a resposta certa que nós devemos dar ao Evangelho. Ele diz lá: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus para o perdão dos seus pecados. E quando isso tem que acontecer? Isso tem que acontecer hoje. Então, entenda que você está no tempo do arrependimento. Então, na teologia bíblica, né, que nós aprendemos na Igreja de Cristo, não existe espaço para doutrinas humanas como o purgatório, que nós não encontramos na Bíblia, ou o batismo por procuração, né? Ou seja, uma pessoa é batizada em nome de outra, isso também não se encontra na Bíblia, ou a oração pelos mortos,
ou as tais visitas espirituais, né, que acontecem após a morte, como se a alma vagasse ou tivesse algum tipo de pendência. Então essas doutrinas nós não encontramos na Escritura, na Palavra de Deus. Elas vêm da religião dos homens, das ideias criadas pelos homens. A verdade bíblica é simples: existe uma oportunidade, a vida. Então, se você está vivo, Deus está te dando mais um dia de misericórdia, mais uma chance para se arrepender, de se batizar e de viver em obediência ao Evangelho. Então não se engane, porque o amanhã pode não vir. Em Tiago, capítulo 4, verso 14, diz: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. A vida é como uma neblina que aparece por um pouco e logo se dissipa. Então, por isso, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, conforme as Escrituras mostram, o tempo é agora. E se você é cristão, mas está afastado, está vivendo longe de Deus, está vivendo no pecado, não brinque com a eternidade. Volte para Deus enquanto ainda é tempo. A morte pode chegar a qualquer hora e com ela vem o juízo. Então, se essa mensagem, se essa dúvida bíblica respondeu o que você tinha, falou com você, compartilhe. Mande para alguém que precisa ouvir isso hoje. E se você quer aprender mais sobre a Bíblia, sobre a salvação, sobre a vontade de Deus, fale conosco. Estamos aqui para te ajudar. Na Igreja de Cristo, nosso intuito é ficar apenas com a Bíblia, com o que a Bíblia nos mostra, sem acréscimos e sem invenções. A verdade liberta, mas só liberta enquanto ainda há tempo. Então, até o próximo vídeo.